Esse é um vídeo ao vivo sobre a independência e não poderia faltar um introvertido com a sua lanterna no quarto escuro, tal qual o eremita. E brincadeiras à parte, por falar em eremita, eu vou deixar ele aqui com a gente o tempo inteiro durante o vídeo. O arcano número 9. Porque ele é a carta que mais traduz essa ideia de independência, que é a que eu quero conversar um pouco sobre aqui, né? Meu nome é Hugo de Souza, eu atendo aqui com a radiestesia terapêutica e com o tarô. E eu trouxe esse tema porque ele acabou ficando presente na minha vida e nas minhas conversas sobre tarô esse mês. E ele é um tema presente na vida de todos nós e muito relevante. Então eu resolvi trazer esse tema aqui para os meus canais, para as minhas redes. Independência é uma palavra que tem uma etimologia bastante interessante. A etimologia de depender, ela vem de uma palavra do latim que faz alusão a algo que está pendurado, a uma coisa que está dependurada. Depender é estar pendurado a alguma coisa ou a alguém. Logo, por uma lógica não muito absurda, ser independente é não estar pendurado a algo ou não estar pendurado a alguma coisa ou alguém. Essa ideia de estar pendurado, ela me dá a sensação de que a qualquer momento a pessoa que está te segurando, né, pode te deixar cair, ou aquele emprego, ou o que seja, que está te pendurando, do qual você depende, pode te deixar cair. E aí, lá se foi todo o conceito e toda a estrutura, né? Quem depende está pendurado e pode ser deixado. E ser independente é não estar pendurado a nada, né? Ou a nada e a ninguém. Dentro do tarô, que é a nossa lente para discutir os assuntos aqui, o arcano que mais traduz essa ideia é o eremita. Obviamente. O eremita aqui no tarô de Marsella. O arcano número 9. E no tarô mitológico, ele é Cronos, o titã ou a divindade do tempo. Então, ele traz já pra gente uma ambientação de uma pessoa que está sozinha, provavelmente no alto de uma montanha, né? É assim que a gente encontra geralmente os monges e os eremitas, né? Eles costumam peregrinar sozinhos, ir para o alto das montanhas e meditar dentro de uma caverna por muito tempo. Logo, o eremita, ele tá sozinho e ele não depende de opiniões externas. Ele mostra um gesto de alguém que está distante da sociedade. Logo, ele não vai depender das pessoas. Eu acho que essa é uma mensagem importante do eremita. E além disso, ele traz uma pessoa madura que já passou por um longo estágio para conquistar aquela independência, né? Em qualquer idade que a gente esteja, a gente pode passar por situações que a gente está em equilíbrio com essa vibe do eremita, em que a gente está sendo independente de uma forma positiva e em desequilíbrio também com essa energia. Que a gente pode estar sendo independente de uma forma que não é muito satisfatória, que não faz bem pra gente. Para falar um pouco mais dessa coisa da independência, eu estava lendo recentemente sobre um povo que vive no Canadá, mas é um povo que se chama Naskapi, que tem um estilo de vida bem independente da nossa sociedade, e dizem os pesquisadores que eles remontam uma forma de viver bastante parecida com a forma que o ser humano
vivia de forma ancestral ou de forma primitiva. Eles vivem em grupos pequenos e nômades, são nômades, e todo o povo, toda a tribo, se a gente pode chamar assim, depende um do outro. Todo mundo ali depende um do outro, porque esse tipo de população vive ou viveu de uma forma que a cada 15 dias a fome poderia se instaurar ali. Se uma pessoa mata uma rena, né, a Calibo, acredito que chama, se uma pessoa mata aquela rena, a tribo inteira se alimenta daquela carne pelo tempo que aquela carne durar. Não existe essa ideia de que se eu matei a rena, ela pertence a mim e a minha família. Porque esse tipo de civilização acabou precisando, ou acaba precisando muito um do outro, porque essa semana ou essa porção de tempo eu posso ter matado a rena e vou conseguir me alimentar. Mas e daqui a 15 dias, será que sou eu que vou conseguir? E se outro caçador conseguir realizar essa situação? E se outra pessoa conseguir matar a rena? Então eu não vou comer, né? Então nessas sociedades que remontam um pouco à origem da nossa civilização, essa ideia da independência ela cai um pouco por terra, né? Porque as pessoas elas precisam umas das outras para sobreviver. Elas vão precisando umas das outras para sobreviver, né? E aí a gente corta, né? Corta para um momento da história que é o que a gente vive agora, em que existe uma supervalorização da independência, né? As pessoas, elas em algumas cidades, elas mal conhecem os vizinhos, mal falam com seus vizinhos, mal falam com suas próprias famílias. E a gente vem de uma história em que a gente dependia muito um do outro para um lugar em que simplesmente a gente não olha no rosto das pessoas, a gente não conversa, a gente não compreende ou compreende esse conceito da independência de uma forma um pouco distorcida, talvez. E aí, dentro dessa ideia de que a gente supervaloriza a independência, eu coloquei um questionamento que existe uma independência sadia, uma independência que é saudável, verdadeiramente saudável pra gente, né? E, bom, a gente pode até não falar muito com as pessoas que moram perto da nossa rua, a gente pode até valorizar muito o realizar tudo sozinho e fazer tudo sozinho, mas dentro da nossa civilização, se uma pessoa não planta, vai ser muito difícil que eu coma, porque eu não planto a minha comida, por exemplo. Se uma pessoa não produz, não faz um trabalho nas plataformas lá de energia elétrica, eu não estaria aqui agora falando com vocês sobre qualquer assunto, porque não teria energia, não teria internet. Então, dentro dessa supervalorização da independência, eu acho que a gente pode rever muito isso, né? Esse valor tão grande que a gente dá a isso. E ver se a gente realmente é independente, né? O eremita, ele é realmente independente, porque ele foi lá pra montanha e ele tá lá meditando numa caverna. Ele não depende de ninguém além dele mesmo. Até que se prove o contrário. Mas enfim, é uma energia que aparece na nossa vida. E aí eu trouxe pra mostrar pra vocês 4 faces dessa energia, 4 faces da independência. 2 faces que são um pouco mais positivas, um pouco mais saudáveis, eu diria, e 2 faces que eu vou focar aqui como um pouco mais autodestrutivas, enfim, que não fazem bem para nossa saúde como seres humanos. E eu vou começar pelo pior. Vou começar falando, já que a gente trouxe o eremita, o arcano 9, como referencial de independência, de fazer as coisas sozinho e de um exemplo de solitude, que eu quero deixar claro que é muito positivo, é muito importante a gente ter esses momentos de solitude, mas há que existir um certo equilíbrio
nesse caminho, né? E aí eu trouxe um outro exemplo, já que o eremita é o arcano 9, os números 9 no tarô, eles falam muito a respeito dessa independência, né? Eu vou colocar aqui o foco dos números 9 para tratar desse assunto. E aí, o 9 de paus, a gente pode olhar para ele e perceber que ele traz muitos fatores, assim, entrelaçados. E no tarô mitológico, ele traz um momento em que Jasão e os argonautas estão no final da sua aventura e da conquista. Então, eles realizaram o objetivo deles. Só que eles estão num momento de exaustão, em que as coisas elas estão prestes a dar muito errado e eles têm que usar muita energia para que aquela conquista se realize. Então, eu queria colocar essa carta como um exemplo daquele momento em que a independência gera em nós uma exaustão antes de uma conquista. E aí a gente pode se questionar na nossa vida esse assunto. Em qual parte da nossa vida a gente está se colocando tão independente, sem uma rede de apoio e se colocando nesse lugar de exaustão. A gente precisa mesmo passar por isso para ser independente e para conquistar o que a gente quer. É esse o questionamento que eu quero trazer com o 9 de paus. E aí, em seguida, eu vou trazer o 9 de espadas e colocando nele de novo essa lente da independência. Né? O 9 de espadas é uma carta bem fechada, parece ter uma prisãozinha, né? Aqui no tarô de Marsella. E no tarô mitológico, ele traz essa imagem do Orestes sendo acusado pelas Eríneas, ou as Fúrias, né? Que são entidades que vêm trazer o castigo da culpa para quando o indivíduo, no caso Orestes, faz algo de mal para sua família. Então, essa carta, a meu ver, traz essa mensagem de que em alguns momentos a gente se acha responsável pelos nossos problemas, ou a gente se acha o único responsável pelas coisas que a gente enfrenta na vida, ou pelos erros que a gente comete, quando na verdade existe uma série de fatores por trás, né? Existem muitas espadas que se cruzam quando algo dá errado na nossa vida, quando a gente sente o sentimento de culpa do 9 de espadas. E aqui o Orestes, ele se sente extremamente culpado, e é esse momento em que a independência, em que acreditar que se é o único responsável pelas situações da vida, pode gerar esse sentimento terrível de culpa, né? Essas duas cartas, elas colocam uma face da independência mais tensa, que é quando a gente acha que ser livre, ser independente, é não precisar de ninguém e não pedir ajuda, né? Enfim, não acreditar que a gente tem direito à defesa, né? Ou que a gente tem direito de receber uma ajuda ou uma rede de apoio, que a gente tem que lidar com esses fatos da vida que se entrelaçam de uma maneira solitária, né? E aí, agora eu vou trazer o 9 de copas, que também fala a respeito da independência, e a independência emocional, que é aquele momento da nossa vida em que a gente simplesmente não se importa muito com o que as pessoas vão pensar ao nosso respeito, e a nossa alegria, né, como é representada aqui no tarô mitológico, que é o reencontro do Eros, da psique. A nossa alegria, ela não depende de fatores externos aqui. Quando a gente chega no 9 de copas, é uma alegria, ou é um amor, o bom sentimento, é o bom sentimento que não depende, né? Que não está pendurado a nenhum fator externo. E quando a gente chega nesse nível de contentamento, a gente
a gente encara, né, essa carta ela é muito representada como uma grande festa, basicamente. E aí, a última carta que eu vou trazer, o último 9, é o 9 de ouros, que aqui no tarô mitológico traz a imagem de Dédalo no final, enfim, da sua jornada e do seu empreendimento, que é o momento em que materialmente a gente tá finalmente independente. E aí, qual o foco que eu quero dar para essa independência aqui do 9 de ouros? O que o eremita diria pra gente sobre o mundo material, né? Por exemplo, tem um celular para gravar os meus vídeos. Esse celular, talvez ele não seja o melhor celular, o celular da moda, do momento, o mais caro. Mas aí o eremita vem com a sua independência, né, dessas amarras e desse estar pendurado e dependente de aprovações sociais. Ele fala, não, isso que eu tenho, pra mim é bom, é suficiente. Esse celular aqui é ótimo pra mim, para o que eu preciso. As funções que eu uso nele são essenciais, por exemplo. Ou eu não dependo... Tudo que eu tenho, a casa que eu tenho, a comida que eu como, o jardim que eu caminho, as roupas que eu uso, elas são boas pra mim e elas me fazem sentir uma pessoa próspera, uma pessoa feliz, sem necessitar de que isso esteja cumprindo algum tipo de protocolo externo, sem que essas coisas estejam amarradas ou penduradas a imagens sociais do que é ser próspero, do que é ter sucesso. Enfim, o eremita, ele é um pouco rebelde, né? Ele não tá satisfeito com as coisas do mundo e nessa conquista que ele fez da independência, ele precisou ficar sozinho para descobrir o que significa para ele a independência. O que significa pra gente, pra mim, individualmente a independência, né? Que muitas vezes pode levar a gente, se a gente se guiar por imagens sociais, por exemplo, sem essa reflexão individual, a gente pode acabar assim. A gente pode acabar exausto, a gente pode acabar se sentindo culpado por não estar conseguindo dar conta das coisas. Quando o eremita ele vem pra gente lembrar que a gente pode descobrir o nosso próprio conceito de ser independente. E é isso que eu queria falar, né? Trazer essas 4 imagens de independência e relembrar que a gente não tem que resolver tudo sozinho na vida. Nós não somos ilhas, né? Eu já ouvi a minha professora de tarô, a Hara, falar uma vez que nós não somos ilhas, né? Nós somos arquipélagos. A gente tem esse momento que a gente vai precisar ficar mais solitário, natural. Só que a gente também precisa dos outros seres humanos para trocar, a gente precisa dos outros seres humanos para se relacionar. Até mesmo o eremita, até mesmo um monge, ele precisa de ter alguma relação com a civilização, né? Com o mundo. E é isso que eu queria dizer para vocês sobre esse tema da independência. Eu fiz a live inteira no escuro, a maior vibe eremita que eu consegui. Trouxe até uma lanterninha. Isso, muito obrigado para quem passou por aqui. Eu atendo com tarô e com radiestesia terapêutica aqui nesse perfil. E é isso. Valeu.